E vamos agora à análise deste debate com o Rui Mergulhão Mendes, analista comportamental. Rui, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Acabámos de ver aqui um excerto deste frente a frente entre Coutinho Figueiredo e Marcos Mendes. Um debate que podemos dizer começou logo a ferro e fogo. Começou logo quente. Acho que era um debate que seria mais importante para João Coutinho Figueiredo do que para Marcos Mendes, face àquilo que eram as sondagens, o posicionamento. Acho que quem teria mais aqui a capitalizar era, de facto, João Coutinho Figueiredo. Uma entrada muito dura de Marcos Mendes, que condicionou, a bem dizer, toda a primeira parte do debate. Depois podemos separar aqui o debate em dois momentos. A primeira parte do debate, que demorou cerca de 6 minutos, quase 20% do tempo relacionado ao debate, em que a pressão cognitiva e a pressão emocional de João Coutinho Figueiredo era enorme, levou a uma necessidade de reajustar, de se refazer, demonstrou uma preparação grande de Marcos Mendes para este momento. Depois, quando formos ver os momentos... E também tem a ver com a experiência política de Marcos Mendes, não é? Que, também tem a ver. Neste caso já tem uma carreira mais longa. Enaltecida por Coutinho Figueiredo a dado momento, Exatamente. Que está aqui há mais de 15 anos nestes registros, portanto até poderia ter feito mais do que aquilo que já fez, portanto teve essa oportunidade. O que é de notar aqui é que essa condicionante ficou ali a balizar a capacidade de cada um deles nesse início, e que Coutinho Figueiredo tentou, de certa maneira, desvalorizar, tentou sair do registro que para ele era mais pressionado, onde de facto essa pressão, quer cognitiva, quer emocional, nos retira a capacidade de discernimento, de produzir informação, e vimos logo a primeira comunicação de Coutinho Figueiredo foi dar o bom dia, quando estávamos de noite, portanto essa mesma baralhação. Depois podemos passar aqui aos momentos escolhidos. Exatamente, vamos agora olhar para o arranque deste debate, uma troca de acusações da parte de Luís Marcos Mendes. De André Ventura envergonhado, porque faz acusações e não... Há 2 semanas eu fui vítima de um ataque pessoal muito feio e muito lamentável, da parte de quem eu não imaginava, da parte de João Coutinho Figueiredo. Como é que analisa este excerto? Há aqui um ponto importantíssimo a ter aqui em linha de conta. Quando nós vamos confrontar alguém com uma questão que sabemos que pode ser muito punch para o lado de lá, poderemos escolher vários moods, várias formas emocionais com que vamos fazer isso. Podemos ouvir num registro de raiva, e poderia ter adotado perfeitamente. Você teve um comportamento que eu não considerei o adequado e adotar esse comportamento. Contudo, Marcos Mendes apontou mais para uma emoção relacionada à tristeza e à indignação por ele ter feito isso. Permitiu-lhe eventualmente um maior controle emocional do que se tivesse escolhido uma emocionalidade de raiva associada ao momento, o que para o resto do debate e para esta primeira fase toda o deixou muito mais controlado. Se Marcos Mendes tivesse ido num registro emocional de agressividade emocional em cima do verbal, eventualmente poderia ter perdido aqui algum controle. Isto denota, da parte de Marcos Mendes, uma preparação, saber o que ia dizer, saber eventualmente que quando eu for dizer isto, que impacto é que isto terá de um lado de lá. Antecipou esses contactos e esses confrontos emocionais, e acho que Coutinho Figueiredo, quando diz que já sabia que ele vinha com esse registro, deveria ter preparado também, de certa forma, aquilo que seria a resposta dele do ponto de vista emocional e cognitivo a isto, e não o deixar, ao fim e ao cabo, perder um bocadinho a mão nestes momentos iniciais, tendo em conta este momento. Olhamos agora para outras declarações de Marcos Mendes. João Coutinho Figueiredo, numa entrevista ao Expresso há cerca de 2 semanas, disse que eu, ou pessoas por mim, o pressionaram para desistir da sua candidatura. Eu considero uma acusação muito séria e muito grave. Interessante que, se nós virmos enquanto... A postura, não é? Olhando também para Coutinho Figueiredo. Aqui estamos só a olhar para Coutinho Figueiredo. É relevante, certo, o que Marcos Mendes diz, mas vimos um Coutinho Figueiredo a começar a tentar esboçar um sorriso, aquilo que é uma microexpressão. Pode ter ali um quinto, um terço, um quinto do segundo, aqui talvez meio segundo, de felicidade. Porquê? Porque está a retirar pressão àquilo que aconteceu, dizendo que você indiciou-me a mim diretamente ou pessoas da minha candidatura, quando depois ele vem dizer que, diga-me onde é que está no jornal que eu tinha falado, ou que eu tivesse falado no seu nome, ou em alguém concreto, que eu presumi que fosse da sua candidatura. Portanto, é um momento de felicidade para o Coutinho Figueiredo, que lhe retira a pressão, sabendo que a outra parte está a cometer um erro relativamente à identificação das pessoas que poderiam ter feito isto, e como essa emoção para ele é boa, a felicidade aparece na face, sem que tenhamos controle disso, e quando o Coutinho Figueiredo nota que eventualmente está a esboçar um sorriso, tenta camuflar, parar e vir outra vez. Mas a dada altura até olha para baixo. Até olha para baixo, tentar retomar um padrão base de comunicação, mas o aparecimento da emoção na face nós não o controlamos, e para isto foi um bom momento para Coutinho Figueiredo.
Figueiredo. E agora vamos ouvir Coutinho Figueiredo. O essencial é que Luís Marcos Mendes escolheu este assunto para abrir o debate. Está-lhe a dar extrema importância. Nas últimas 2 semanas também houve denúncias de pressões por parte de outro candidato, o Almirante Gouveia Melo, que diz que foi pressionado pelo Governo, foi Presidente da República, hoje diz por autarcas, para também, sobre os seus apoiantes não o apoiarem ou para ele não avançar com a candidatura. E sobre isso não ouvi Luís Marcos Mendes dizer absolutamente nada. Portanto, eu vou tomar isto como elogio. E aqui, lá está, podemos olhar não só para aquilo que o Coutinho Figueiredo disse, mas também para a reação de Marcos Mendes. Exatamente, para as duas questões, estamos aqui num âmbito de uma comunicação em que tem impacto nos dois lados. O que é que João Coutinho Figueiredo tentou fazer aqui? Desvalorizar o processo, retirar a culpa, amenizar tudo aquilo que possa ser a culpa face ao acontecimento, dizendo que Gouveia Melo tinha tido uma postura idêntica, que não o ouviu comentar as questões, ao fim e ao cabo, desviar a atenção única e simplesmente centrada em si relativamente a estes factos e tentar pôr a questão também no Almirante Gouveia Melo, coisa que não colheu da parte de Luís Marcos Mendes, porque a dada altura diz: eu de Gouveia Melo tratarei noutra instância e nos momentos adequados. Aqui é de si que estamos a falar e é deste momento que estamos, portanto, uma tentativa de aliviar a pressão face àquele que é o momento, face àquilo que está ali, ao fim e ao cabo, desconsiderando o comportamento dele, ligando a outras pessoas que tenham tido o mesmo comportamento, retirando aqui algum peso da culpa. Houve aqui um ponto em que entraram, digamos assim, em consenso, diz respeito à questão dos jovens. Vamos ouvir o que disse Marcos Mendes. E quanto à questão dos jovens, devo dizer o seguinte: evidentemente que estamos de acordo. Obviamente que os jovens precisam de ter outras oportunidades. São jovens altamente qualificados hoje e que não têm oportunidades e imigram. Aqui o que destaca, Rui. Essa questão que já tinha dito prévia, de que de facto vem falar dos jovens, há uma tentativa clara de Marcos Mendes a dados momentos de tentar ir um bocadinho ao eleitorado dos outros. Quando vimos com o António José Seguro, ele disse cerca de 7 a 8 vezes: eu estou de acordo consigo, eu aqui tenho que estar de acordo consigo. Aqui também referiu isto e tentou capitalizar em cima dos jovens. Aquelas bandeiras que também já utilizou em debates anteriores, de que tem que ser mais ativo, tem que ser mais... porque as sondagens assim o indicam, essa necessidade, e aqui tenta ir a um eleitorado muito ligado a Coutinho Figueiredo, e que ele acha que, se fizer aqui essas alusões e essas referências, poderá tirar aqui algum proveito próprio nos seus eleitorados, ao fim e ao cabo. E agora, olhamos também para a reação dos dois candidatos perante uma questão do moderador José Alberto Carvalho. A necessidade, pergunto eu, é criar emprego, uma vez que o país está numa situação de quase pleno emprego. Como é que podemos analisar a postura dos dois perante esta questão? Nós tivemos, como disse logo de início, tivemos aqui 2 momentos distintos de comunicação. Foi aquele primeiro momento muito mais condicionado para João Coutinho Figueiredo, muito mais controlado, e depois foi crescendo um pouco ao longo do debate. Depois há momentos de contenção, onde vimos aqui, quer Coutinho Figueiredo com as mãos entrelaçadas, quer Marcos Mendes com as mãos juntas ao corpo, também sem expressividade corporal, o que denota alguma contenção, algum recato, sem que nenhum deles tivesse aqui alguma exibição corporal denotada. É uma posição de descanso, digamos assim. É uma posição de descanso, mas também de descanso cognitivo, de descanso emocional, de que deixa ver o que é que aqui vem, porque os momentos têm sido de crispação. Se bem que, ao longo do debate, houve momentos em que Marcos Mendes comunica da sua forma habitual, a pautar as informações, a dar registros, muita expressividade nas mãos, e vimos alguns momentos também de João Coutinho Figueiredo a ganhar dinâmica de palco, com as mãos à largura praticamente da mesa, a dar posição de poder, que também existiram durante o debate. Portanto, não foi só contenção, mas este é um momento especial mas onde há... essa questão das mãos entrelaçadas ou das mãos em repouso, o que é que nos diz? Muitas das vezes, quando nós estamos mais dinâmicos, as mãos acompanham muito aquilo que o nosso cérebro processa, e nós tentamos enfatizar com as mãos, indicar, fazer registros, pausar, pautar. Toda a nossa comunicação é muito levada no âmbito não verbal, comunicado pelas mãos. Quando somos mais contidos, quando estamos mais apreensivos, a tendência é para, eventualmente, ou esconder inclusive as mãos, o que aqui seria mau pôr as mãos debaixo da mesa, mas tendo em cima da mesa, tê-las juntas ao corpo, puxadas, de certa forma, entrelaçadas, pausadas, sem grandes movimentos, que é uma indicação também clara de que o nosso cérebro poderá estar a despender energia com outras coisas, nomeadamente com o processamento do que é que processar o que vamos dizer, como é que vamos agir, e aí temos tendência a controlar mais os movimentos corporais. O que é que destaca deste frente a frente? Quais é que foram, a seu ver, os momentos mais marcantes, mais impactantes? Bom, o mais marcante é aquele inicial que condicionou todo aquele arranque,
Acho que é a preparação que Marcos Mendes trouxe para este debate, do ponto de vista quer cognitivo, quer emocional, saber que impacto é que vou ter quando for dizer isto. Nós já tínhamos tido outros debates onde vimos, por exemplo, André Ventura guardar as últimas intervenções para serem fulminantes. Desta vez Marcos Mendes começou o debate por aí, condicionou logo por aí, e só com o decorrer do tempo é que João Coutinho Figueiredo conseguiu, de certa maneira, se equilibrar e começar a ter algum confronto. E deixe-me dizer, aparece ali um momento, depois acabámos por não comentar, quando Marcos Mendes diz, parece um André Ventura envergonhado. Teria sido um bom momento para Coutinho Figueiredo virar aqui um bocadinho a página, virar a mesa a seu favor com este comentário, e não o fez, o que para mim foi logo uma nota de que de facto está muito condicionado e não consegue partir ao ataque daquilo que deveria ser eventualmente um bom momento para ele para capitalizar aqui sobre este debate. Rui Mergulhão Mendes, muito obrigada pela sua análise e até uma Obrigado. próxima. Um bom dia.